Localizado o autor dos fatos, a autoridade policial encaminhará para a delegacia e aí irá fazer todos os seus procedimentos administrativos de colheita de prova, de indiciamento. Só que tenha um detalhe importante que a defesa tem que observar. O acusado às vezes é pessoa simples. A pessoa vai explicar para a autoridade o que aconteceu. Já vai com uma tensão nervosa, porque já ocorreu fatos que talvez ele não desejaria que teria ocorrido, mas o que vai acontecer ali, o delegado ou a polícia em si, aquele aparato policial, faz uma determinada pressão do Estado. Não estou dizendo que é pressão de pessoa física, e sim uma pressão de Estado para que aquela pessoa que está sendo acusada, ela responda às perguntas e que a autoridade policial deseja que seja respondida. E você pode observar que, às vezes, as palavras, a simplicidade do acusado, ele não tem discernimento de determinadas palavras, ele não sabe fazer determinadas colocações, mas começa o fluxo de acusação pelas palavras de uma autoridade, de uma pessoa culta, e que vai colocando os termos como se fosse do acusado. E isto ocorre também da mesma forma lá na sentença, lá na denúncia. Na denúncia, quando todo este conjunto de notícias crimes são levadas para o judiciário, o Ministério Público as reúne, estuda e vai fazer a denúncia. Da denúncia vai iniciar-se a ação penal. Na denúncia, o Ministério Público, o promotor de justiça, ele faz a denúncia de determinada forma em que coloca como se o acusado tivesse praticado determinado ato de determinada forma que ele coloca, da forma que ele entende que deveria o Estado colocar, de forma em que favoreça no decorrer do processo legal a possibilidade de condenação, e não vai buscar a eficiência da verdade real que teria ocorrido. Então começa a transformar daquele ato de encontro, de desencontro e de um crime ocorrido lá no seio da sociedade, aqui já começa a ser transformado. Não ocorre mais aquilo que ocorreu lá. Então passa a ser uma verdade processual e não uma verdade mais real. E é aí que entra o advogado, entra o criminalista, entra o defensor, porque ele vai observar, vai analisar as diferenças das circunstâncias ocorridas com aquela circunstância descrita na denúncia. E da denúncia, o procedimento processual continua com a mesma pegada, no sentido de fazer com que a acusação continua para que se chegue um denominador comum de acusação e condenação, para que faça com que a culpabilidade do acusado, daquele acusado, seja comprovada. E o defensor vai começar observando este caminho, essa trajetória, e faz com que modifique este caminho, que as provas que estão sendo produzidas, as provas que estão sendo juntadas, as provas coletadas, as provas que são produzidas para fazer com que a culpabilidade do acusado seja solidificada, o defensor começa a fazer com que aquelas provas incriminadoras não sejam tão reais, tão lícitas, tão verdadeiras, e daí começa a criar um grande problema com o próprio Poder Judiciário, com o juiz que é o titular, o presidente do processo, e o promotor, que é o titular da ação pública. Então contraria esta vontade do Estado, contrariando esta vontade do Estado, o que vai acontecer?
vai criar uma animosidade contra o defensor, vai criar obstáculos contra o defensor. Criando-se estes obstáculos naturais que o defensor, o advogado criminalista tem nas audiências, tem na sua labuta profissional, você terá que ter uma calma suficiente, ter calma, raciocínio rápido e decisão precisa para que você consiga discernir, para que você faça com que aquela acusação que é feita não sobreponha a realidade lá de trás. Isso também, quero aqui chamar a atenção de não podemos generalizar, que há casos e casos, por isso que o defensor criminalista, ele atuante, ele demonstrando a sua precisão de conhecimento, a sua precisão de competência, a sua precisão de jurisdicional, de prestação de serviço, de prestação no mundo público e privado, fará com que esta ação ela tenha um equilíbrio, que o acusado possivelmente, se condenado, não será condenado àquela pena que foi colocada lá atrás pela denúncia, com aqueles agravantes, com as qualificadoras, e sim vai fazer com que haja uma desclassificação e essa desclassificação puxa a pena para baixo e aí condena, faz com que ele seja responsabilizado por um ato, mas que aquele ato seja equilibrado, compatível com a possível circunstância que teria ocorrido lá atrás. Mas vejam, senhores, tem detalhes que nós podemos também chamar a atenção, porque o advogado criminalista, como eu disse no início do nosso vídeo, todos gostaríamos de ser criminalista, embora na grande maioria não critica o criminalista. Diz: eu não gostaria, não me dou para ser criminalista, eu não gosto do crime. Mas se ele tiver a oportunidade de atuar no tribunal do júri, atuar na defesa criminal, que é onde faz com que o advogado tenha a sua plenitude de essência de defensor, de advogado. Por quê? Chamo eu a atenção nesse sentido porque na área criminal você trata com a emoção, com toda aquela circunstância que movimenta a sociedade. E já na área civil, trabalhista e outras áreas, não, você trabalha com papel frio. Qual é a função do advogado? Trabalhar com o papel frio. Ou seja, embora não tenha mais papel, mas não importa, você não tem a emoção, aquela emoção de dizer quanto deve, quanto você terá que pagar, se você terá que sair do imóvel, será despejado ou não será despejado. Então, esse profissional, este advogado, ele praticamente, ele tem inclusive do outro lado, o Ministério Público também, um outro advogado que é da parte contrária, mas são pessoas que atuam, e o juiz também, são pessoas que nesta área atuam de forma sem aquela emoção. Embora exista também a atenção da audiência, de como esta audiência vai ocorrer, mas sequer compara com a audiência criminal, porque a audiência criminal, diríamos assim, pega fogo. Ela tem a sua tensão nervosa no máximo. Por quê? Porque o Estado puxa, por um lado, desejando condenar, tirar o que é mais essencial da sociedade, da pessoa, do cidadão, que é a liberdade. E, por outro lado, o defensor demonstra ao Estado que aquilo é um exagero. E realmente torna-se um exagero colocado pelo Estado todo este procedimento desejado apenas ao fato de entender que a acusação e condenação são os fatores primordiais para demonstrar à sociedade, dar uma resposta à sociedade. Mas na verdade isto não procede. Por que não procede? Porque